A principal prioridade da Iniciativa Liberal é construir o país que queremos, não nos próximos 4 anos, mas sim nos próximos 20, 30 ou 40 anos. Há 44 anos atrás, quando Francisco Sá Carneiro venceu as eleições legislativas de 79, a questão era: podia Portugal ter um novo sistema político e económico inspirado nos países mais desenvolvidos da Europa, ou estaríamos destinados a persistir os erros do passado que causaram grandes dificuldades para o povo, apesar dos governos terem nacionalizado a banca, as grandes empresas e as grandes propriedades agrícolas? Hoje, 44 anos depois, 22 dos últimos governados pelo PS, ou pela troika que o PS chamou, a questão é: podem Portugal e os Açores serem de novo lugares onde é possível ficar, subir na vida a trabalhar e dar aos nossos filhos uma vida melhor do que aquela que os nossos pais nos deram, ou estamos condenados a ser uma terra de imigração, baixos rendimentos e pobreza? Eu acredito que sim. Qual é a possível fórmula ficar. para conseguir essa mudança? Portugal tem um grave problema de falta de investimento. Os recursos públicos são muito limitados e por isso nós precisamos da noite para o dia de investimento privado. A chave para atrair esse investimento privado está em sermos capazes de reduzir a nossa despesa pública em cerca de 4% do orçamento de Estado para baixarmos os impostos IRS e IRC. Por exemplo, um jovem que ganha 4.000 euros líquidos na Dinamarca paga apenas 34% de impostos e contribuições sociais sobre o custo total para a empresa. Em Portugal, pagaria 54%. Desta forma, nós não conseguimos atrair as empresas que empregam, que precisam de contratar e reter mão de obra especializada com vários anos de experiência, porque oferecer o mesmo salário líquido em Portugal é muito mais caro do que noutros países. Ainda assim, apesar de Portugal ter impostos mais altos do que outros países da União Europeia, a nossa receita fiscal em percentagem do PIB é menor do que a média europeia. O PS está certo nesta matéria. Este é o retrato de um país que não consegue criar novos negócios nem fazer crescer os que já existem. A maioria da receita fiscal provém de impostos indiretos, impostos que incidem sobre todos de forma igual, funcionando como um imposto regressivo, onde os pobres pagam uma percentagem maior do que os ricos. É um contrassenso, mas é a realidade portuguesa. José Luís Parreira, olhando para os resultados da sondagem da Universidade Católica, a Iniciativa Liberal surge como quarta força política a nível nacional, com cerca de 6%. Acredita que será possível eleger um deputado pelo Círculo dos Açores ou é uma meta ainda distante? É o seguinte: quem é que não gostava de ganhar? Todos aqui gostamos de ganhar. O objetivo é sempre ser eleito. Eu acredito que tenho as qualidades e as competências para ser um bom deputado e um bom representante dos Açores na Assembleia da República. Para concluir a sua intervenção, dizer que é muito importante as pessoas entenderem que nós podemos fazer melhor. Nós podemos crescer. Nós temos que crescer se quisermos enfrentar os desafios que o futuro colocará à nossa frente. E sim é possível. Sim, é possível porque nós temos as qualificações, a inteligência e a capacidade de trabalho. Sim, é possível porque há potencial para produzir nesta terra muito daquilo que importamos hoje. Sim, é possível porque existem outros países da Europa que eram bem mais pobres do que nós há 20 anos atrás, igualmente rurais e com pouca população, que fizeram este trajeto, que hoje têm salários mais altos do que nós. Nós não somos menos do que eles. Tem de concluir. Nós só temos que copiar as mesmas políticas públicas que funcionaram lá, políticas públicas que atraiam investimento. E termino com uma citação de John F. Kennedy, que dizia que se uma sociedade livre não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não consegue salvar os poucos que são ricos. Ora, a mesma sociedade livre, se não conseguir fixar os seus trabalhadores mais bem remunerados e o investimento que lhes emprega, também não conseguirá ajudar os muitos que são pobres. É por isso que até os próprios socialistas deviam votar. Tem de passar a palavra ao outro candidato. Portanto, em primeiro lugar, importa explicar o que é que são as obrigações de serviço público para o transporte aéreo. Existem neste momento 3 rotas entre Lisboa e Santa Maria, Lisboa Faial e Lisboa Pique, que estão ao abrigo de obrigações de serviço público. O que é que isto significa? Que significa que o Governo de Portugal pode financiar
estas rotas dando um subsídio ou fazendo uma concessão a uma determinada companhia aérea. Na nossa opinião, os dados que nos chegaram são da própria transportadora aérea SATA, indicam que essas rotas têm um prejuízo de 14 milhões de euros. Em segundo lugar, importa saber se esse prejuízo, como é que ele é distribuído pelas 3 rotas, se é a rota de Santa Maria, Pico ou Faial. E, dentro de cada uma das rotas, é preciso saber qual é a frequência que dá a fatia de prejuízo respectiva. Portanto, sabendo isto, é muito melhor para nós, decisores políticos, conseguirmos fazer contratos de concessão adaptados a cada uma destas rotas e saber se no futuro é possível liberalizar o espaço aéreo, porque liberalizando o espaço aéreo nós introduzimos concorrência e eu acredito que há uma tendência secular de crescimento do turismo. Está a referir-se à liberalização do espaço aéreo para as gateways do Pico, do Faial e de Santa Maria, é isso? É preciso perceber em qual delas é que é possível haver essa liberalização no futuro, porque nós acreditamos que há uma tendência secular de crescimento do turismo, principalmente nas ilhas do Triângulo. E, portanto, dizer que, se o argumento é que essas rotas são deficitárias e que para essas populações terem ligações diretas ao continente é preciso nós, sociedade, injetarmos dinheiro, então nós devemos adaptar os aviões que existem às respectivas pistas, ao respectivo mercado e não aumentar os aeroportos para receber certas aeronaves. Existem companhias aéreas que têm aviões que podem executar estas operações, aviões mais pequenos, adaptáveis àquela realidade e podem até eventualmente fazer uma melhor frequência. Em último lugar, é importante que os picoenses e os faialenses escolham se preferem gastar estas verbas para ter ligações diretas a Lisboa com uma certa frequência ou se preferem usar estes recursos noutras áreas da governação para benefício das próprias comunidades. Gostava de ouvir também a posição da Iniciativa Liberal relativamente à revisão da Lei das Finanças Regionais. Que posição é que tem? Portanto, relativamente à Lei das Finanças Regionais, isto é uma lei que diz que todos os impostos cobrados nos Açores, IVA, IRS e IRC, são transferidos para a região no Orçamento de Estado. Além destas verbas, está dinheiro adicional que tem como objetivo fazer com que a região cubra custos acrescidos devido à sua insularidade. Portanto, neste momento, o nosso entender é que nós, para exigir mais dinheiro, precisamos de ter bons argumentos. No entanto, nós atualmente não conseguimos ter esses argumentos, porque nós não conseguimos executar as verbas que temos no nosso orçamento e nós não conseguimos mostrar um bom histórico de rentabilidade dos investimentos públicos que fizemos. Bem pelo contrário, nós vimos a dívida pública da região aumentar 50% nos últimos 4 anos. Há 4 anos atrás, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dizia que a dívida estava nos 40% do PIB. Hoje, uma notícia de janeiro de 2024 diz que a dívida se fixou nos 60% do PIB. Portanto, para pedir dinheiro é preciso ter moral para o fazer. E muito importante, para concluir, porque isso tem que ser dito, nós não podemos estar sempre a discutir os recursos do Estado. É importante falar também das poupanças das pessoas, do dinheiro que está na mesa das pessoas. É o seguinte, parece-me aqui que estamos sempre a discutir as consequências e nunca a causa. A causa é a falta de recursos. E só gerando os recursos necessários é que nós podemos combater essas carências que mencionou. E importa falar aqui, sobretudo, de uma área importantíssima da competência do Estado Central e que é muitas vezes ignorada, mas muito importante para todas as gerações, que é a segurança social, financiamento da segurança social. Portanto, a Iniciativa Liberal tem uma proposta muito clara nesta matéria. Nós queremos introduzir um pilar obrigatório de capitalização na segurança social, bem como um pilar de contribuições voluntárias para a mesma. Qual é que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é pagar melhores reformas a longo prazo. Como é que esta medida se implementa? Da seguinte forma: ao invés do modelo atual, em que as contribuições presentes são usadas para pagar as reformas presentes, nós pretendemos que as reformas presentes sejam investidas a longo prazo para pagar as reformas futuras. Principal vantagem: tiramos efeito do juro composto, que Albert Einstein classificou de 8ª maravilha do mundo,
e de uma tendência secular de crescimento da economia mundial. O que é que isto significa? Significa que as pessoas, na sua reforma, vão receber não só o que descontaram, mas também os retornos, os lucros das empresas onde as suas poupanças estão investidas. Por fim, como é que isto se financia? Isto tem um custo tremendo, esse custo é continuar a cumprir as obrigações para com os pensionistas atuais, portanto isto só é possível a longo prazo. À medida que a economia for crescendo, vamos injetar dinheiro na Segurança Social para gradualmente fazer esta transição. E dizer que, sim, é possível a Segurança Social ter um pilar público com uma função redistributiva, mas esse pilar deve funcionar por capitalização, porque desta forma nós conseguimos fazer com que as contribuições daqueles trabalhadores que mais ganham sejam investidas e os respectivos ganhos sirvam para pagar uma reforma digna a todas as pessoas, independentemente do salário que ganharam durante a sua carreira contributiva. Só assim se combate a pobreza intergeracional, só assim se cria a tal herança geracional que o candidato do LIVRE mencionou, e é por isso que os próprios socialistas, mais uma vez, deviam votar Iniciativa Liberal. É o seguinte, Sr. Francisco César, não é especulação, é comprar negócios. E o argumento comprar que deu já não é comprado pela maioria dos jovens, que eu peço que expliquem às vossas famílias em que é que consiste o modelo de capitalização que já existe parte do modelo de capitalização. Sr. Francisco César, em relação aos custos, Rui Rocha apresentou ontem no debate das rádios que o pontapé de saída desta visão de muito longo prazo será feito com as receitas de privatização da Caixa Geral de Depósitos. Em terceiro lugar... Sim, é verdade, está certo. Totalmente contra. Em terceiro lugar, eu não entendi o raciocínio do Sr. Francisco César sobre cortes. Eu não falei em nenhum cortes. Eu disse que, exatamente para nós cumprirmos com as obrigações que temos para com os pensionistas atuais de atualização de pensões, isto só é possível com uma visão de impostos, há menos receita. Se há menos receita, há menos transferências para os Açores. Isso significa 575 milhões de euros. O equivalente à despesa corrente de um ano da região autónoma dos Açores. Então, esse é um argumento não contra esta medida que apresentei, mas sim contra a redução de impostos da primeira ronda. A nossa proposta de redução de impostos tem um custo de 4% do orçamento de Estado. E vejam a entrevista que nós demos, que vai sair no dia 4 de março, estava explicado as ideias para reduzir a despesa pública. Miguel Arruda. Portugal tem um problema grave de perda de população. 1/3 dos jovens nascidos em Portugal saiu do país. E com eles perdemos a sua produtividade, a sua experiência, a sua capacidade de trabalho. Perdemos, sobretudo, o seu poder de compra. O poder de compra que é tão importante para aumentar a pressão sobre outros trabalhadores, aumentar a procura por outros trabalhadores, que é isso que faz realmente aumentar os salários de forma global. No entanto, não há mudanças sem custos. E muitas vezes as melhores políticas fazem com que a situação piore antes de começar a convergir para os resultados que pretendemos. A questão que se impõe é: estamos dispostos a tomar estes custos? Que país queremos deixar aos nossos filhos e que país queremos construir não nos próximos 4 anos, mas nos próximos 30 anos. O futuro é incerto, mas a esperança é liberal.